Por isso, mais uma vez, como igreja, nós declaramos que a partir deste momento, nada será como antes, tudo será diferente, tudo será melhor, porque seremos confrontados, consolados, edificados, alimentados pela viva e santa palavra de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Então aplauda o nome daquele que é digno, e toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre maravilhoso. E é sempre uma rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos reunidos como igreja nessa noite. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Não sei se você está pronto para ouvir, mas eu estou pronto para pregar. Tenho certeza que verdadeiramente não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Onde estão os amantes da palavra de Deus, aqueles que amam a palavra de Deus? Você pode levantar sua Bíblia mais alto que você puder. Essa é uma das imagens mais bonitas que um pastor pode ver na sua vida. Fiquei muito contente ontem, enquanto a pastora Raquel Lima ministrava, observei as irmãs, principalmente as irmãs aqui da CA de Palavra Viva, e todas, enquanto a palavra era pregada, estavam com a Bíblia aberta. Falei, meu Deus do céu, esse povo está sendo bem educado na palavra. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Estamos tendo um final de semana abençoado, um final de semana memorável para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Cadê a Nata? Eu não posso deixar de ver a Nata aqui. O pessoal, nossos evangelistas das redes sociais, você que anota no bloco de notas, você que anota no caderno, que Deus te abençoe, que essa palavra continue alcançando corações através da sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 1. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Será que a gente pode ler de novo? Eu leio e você repete. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus.
O título do sermão dessa noite é uma pergunta, assim como foi o sermão de semana passada. No sermão de semana passada, a pergunta era: você sabe como Deus é? E a pergunta que vem como título desse sermão dessa noite é: para onde a sua vida está apontando? Para onde a sua vida está apontando? Será que você pode perguntar para o seu vizinho, para o seu irmão, para onde a sua vida está apontando? Para não fazer acepção de pessoas, diga para outro, para onde a sua vida está apontando? Nós estamos numa série de mensagens, começamos uma série de sermões no domingo passado. E o título dessa série é Para que vocês creiam. É uma série baseada no Evangelho de João. E a nossa intenção é caminhar quase que verso a verso dentro desse Evangelho. Conforme o seu autor disse, foi escrito para que creiamos. Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E assim, crendo, tenhamos vida eterna. Esse é o propósito desse livro. Esse é o grande propósito do Evangelho. No entanto, o Evangelho não apenas é a boa notícia de Deus para a salvação da humanidade em Cristo Jesus. O Evangelho não afeta apenas a nossa vida. O Evangelho não é apenas uma boa mensagem que nós ouvimos. O Evangelho também é uma boa mensagem que nós carregamos. O Evangelho não são boas novas que nós ouvimos todos os domingos apenas. O Evangelho é a boa nova de Deus que nós carregamos todos os dias da nossa vida. Uma vez que fomos encontrados por Cristo, uma vez que o reconhecemos como Filho de Deus, uma vez que o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não somos levados imediatamente para o céu. Não sei se você percebeu isso, mas uma vez que você reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você continuou aqui na terra. E talvez você se pergunte, por que mesmo confessando Jesus como meu Senhor, mesmo declarando Ele como meu Salvador, eu ainda preciso passar pelas dificuldades deste mundo? Bom, as respostas seriam variadas, mas a resposta que eu quero que você tenha para essa pergunta é: você não foi levado para o céu quando confessou Jesus como seu Senhor, porque agora você se tornou um agente do céu aqui nessa terra. Você não apenas ouviu uma boa mensagem, agora você carrega essa mensagem. Você não apenas foi reconciliado com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Agora, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, você é um agente da reconciliação neste mundo. Não tem para onde você correr. Jesus disse em Marcos capítulo 16, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Então, ser pregador é um chamado de Deus para todos os cristãos. Pregar o Evangelho é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez você não saiba montar um sermão. Talvez você não saiba dividir um sermão em tópicos, em subtópicos. Talvez você não saiba fazer uma transição de um sermão. Talvez você não conheça palavras como exegese, hermenêutica, homilética, palavras
que você aprende no curso de teologia. Talvez você não sabe organizar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas independente disso, eu e você fomos chamados para pregar o evangelho a toda a criatura. Se tem fôlego, precisa ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Não tem a ver com a cor de pele, não tem a ver com a conta bancária, não tem a ver com o sexo, não tem a ver com a idade, não tem a ver com o grau de escolaridade. Se está vivo, se tem fôlego, se é ser humano, precisa ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 10, versículo 14, como invocarão se não ouvirem? Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há ninguém pregando? Como eu espero mudança de alguém se da minha boca não saem as boas novas de Jesus Cristo? Como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo, ele apresenta em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, o ciclo da conversão. O ciclo de como uma pessoa chega ao novo nascimento. Você prega, alguém ouve. Uma vez que essa pessoa ouve, ela crê. Uma vez que ela crê, ela invoca Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas não tem como haver uma invocação se não houver uma pregação. Não tem como. Fomos salvos para sermos instrumentos de salvação. A luz de Cristo brilhou diante dos nossos olhos para que nós sejamos sal dessa terra e luz desse mundo. Fomos transportados do império das trevas e levados para o seu reino, para que agora vivamos nesse mundo como embaixadores do reino de Deus neste planeta. O embaixador é alguém que representa os interesses do seu país de origem numa terra estrangeira. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Estrangeiros porque não somos daqui. Peregrinos porque estamos aqui de passagem. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer hoje, com base nos textos que nós lemos, é: qual a mensagem que a nossa vida está enviando? A pergunta que eu e você precisamos fazer hoje é: para onde a nossa vida está apontando? Para onde as nossas palavras estão apontando? Para onde o nosso testemunho está apontando? Existe um lugar onde você descobre o verdadeiro significado da sua existência. E esse lugar encontra-se em Jesus. Mas não apenas no fato de você se encontrar com Jesus, mas no segundo passo, em que você se torna uma ponte para que outras pessoas se encontrem com Jesus. É sobre isso que João capítulo 1, do versículo 6 ao 9, está dizendo. Na verdade, esse texto apresenta para nós três verdades. A primeira verdade, que Deus envia pessoas para uma missão. Essa é a primeira verdade. Deus envia pessoas para uma missão. Você pode dizer comigo? Deus envia pessoas
para uma missão. A segunda verdade que esse texto nos apresenta é: a missão é testemunhar acerca de Cristo. Fala comigo, a missão é testemunhar a respeito de Cristo. A terceira verdade, pois apenas Jesus ilumina toda a humanidade. Vamos ver se você está bom de memória. 1, 2, 3 e... Estão todos com o ômega 3 em dia, graças a Deus. E a primeira verdade que esse texto nos apresenta é: Deus envia pessoas para uma missão. Olhe para o texto, olhe para a sua Bíblia. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Houve. Em outras palavras, o verbo está no tempo passado. Mas não no pretérito imperfeito, como João versículo 1 diz. No princípio era o verbo, apontando para uma existência contínua do verbo antes de tudo ser criado. Não. O verbo aqui houve, ou o verbo haver, está no pretérito perfeito. Em outras palavras, está falando de uma ação que foi concluída no passado. Em outras palavras, o que João está dizendo é que esse João, o João Batista, ele existiu num tempo, mas ele não existe mais. Como todo ser humano, a sua vida foi passageira. Como todo ser humano, a sua vida foi como uma neblina. Como todo ser humano, a sua vida foi como uma sombra. Como todo ser humano, a sua vida foi como aquela flor que nasce pela manhã e à tarde já está morta. Em outras palavras, assim como nós, João, apesar de ter exercido um ministério de excelência, ele também passou. Porque enquanto João escreve a respeito de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, abaixo de Jesus, todos os que passaram são meros mortais. É por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer a respeito de Elias. Elias foi aquele que orou e fogo desceu do céu. Elias foi aquele que orou e de repente uma seca de 3 anos e meio se converte numa grande enxurrada. São os resquícios de dormir apenas 3 horas numa noite. Elias foi aquele que correu mais rápido do que a carruagem de Acabe. Mas Tiago diz algo que provoca a gente. Porque ele diz: Elias era homem como nós. E quando você lê um texto como esse, dá raiva. Quando você lê um texto como esse, dá vergonha. Porque se ele simplesmente dissesse: olha, Elias é de uma casta superior. Elias é de um nível superior. Ele orou e fogo desceu do céu, ele orou e a seca se converteu em chuva, ele correu mais rápido do que as carruagens do rei Acabe, mas Elias era de uma casta superior. Então eu e você poderíamos olhar para Elias e dizer: ah, graças a Deus, ele era de uma casta superior. Mas aí ele diz: era comedor de arroz e feijão igual você. Isso tira o foco do que Elias fez e gera uma pergunta sobre o que nós estamos fazendo. Isso tira o foco do que Elias viveu e coloca o foco no que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu preciso fazer é: quando o meu tempo neste mundo passar, o que vão falar de mim? Quando o seu tempo neste mundo passar, o que vão falar de você?
Porque todos nós estamos aqui de passagem. Será que alguém vai dizer, houve um homem naquela igreja que foi enviado por Deus? Será que alguém vai dizer, houve uma mulher naquela igreja que só dela passar perto de mim, eu percebi a presença de Deus na vida dela? Ou será que alguém vai dizer, houve um homem naquela igreja, que misericórdia. Não era o diabo que entrava nele, era ele que entrava no capeta. Houve uma mulher naquela igreja que sangue de Jesus tem poder. O que vão dizer a seu respeito? O que vão dizer a meu respeito quando o nosso tempo neste mundo passar? Porque João, nos primeiros 5 versículos, ele fala daquele que é eterno. Ele fala do verbo que se fez carne. Ele fala daquele que é antes de todas as coisas. Ele fala daquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele fala daquele que por meio do qual nada do que foi feito se fez sem ele. Ele fala daquele que é a própria vida. Ele fala daquele que não era a própria vida, ele era a própria luz dos homens. E dizer palavras como essas de Jesus é o mínimo que nós podemos fazer. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é a luz. Mas logo depois de uma apresentação magistral como essa, João, o evangelista, escrevendo, chega no versículo 6 e fala: houve um homem enviado por Deus. Entenda uma coisa, dificilmente você vai encontrar alguém com raiva de Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém falando mal de Jesus. Eu sei que existem esses daí que estão meio desviados, esses que têm algum problema, mas dificilmente alguém vai sair da igreja porque se frustrou com Jesus. Eu não sei você, mas há 15 anos de pastoreio, sempre quando eu converso com alguém que saiu da igreja, eu nunca conversei com ninguém que disse, eu saí da igreja porque eu me frustrei com Jesus. Eu saí da igreja porque eu me frustrei com Deus. Eu saí da igreja porque eu me frustrei com o Espírito Santo de Deus. A igreja é uma bênção, mas eu me frustrei com Jesus. Não, porque olhar para Jesus e ver a sua glória, ver a sua majestade, ver a sua eternidade, isso, irmão, é a coisa mais bela e mais fácil de se fazer. Agora eu quero ver olharem para mim e olharem para você e disserem, eis aí um homem enviado por Deus, eis aí uma mulher enviada por Deus. Eu acho que os crentes não vieram hoje. Ei, eu quero ver as pessoas olharem para você e disserem, aí vai um homem, uma mulher enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus. Em outras palavras, João Batista não estava aqui a passeio. João Batista não estava aqui a passeio. Pergunte para o seu irmão, você está aqui a passeio? Pergunta para o outro, você está aqui a passeio? Você está nesse mundo só turistando? Você está nesse mundo só turistando? Como assim? Deus te mantém vivo todos os dias. Você deita, dorme e se levanta porque o Senhor te sustenta. Nossa geração enfrentou uma pandemia onde milhares e milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas morreram. Provavelmente alguém aqui
Tem algum parente ou um amigo que faleceu nessa pandemia? E você está vivo. E você está respirando. Você conseguiu sair da sua casa e chegar até aqui. E você vem dizer para mim que você está só turistando na vida? Houve um homem enviado por Deus. João sabia desde pequeno que ele não estava aqui a passeio. Ele sabia que ele estava aqui com um propósito. Ele sabia que ele estava aqui com um chamado. Ele sabia que havia um plano de Deus. E esse plano de Deus, Deus contava com ele. Ei, não é diferente com você. Não é diferente com a sua casa. Você não está aqui a passeio. Vou falar de novo. Você não está aqui a passeio. Eu vou falar de novo para você crer. Você não está aqui a passeio. Existe um plano maior. Existe um plano de Deus. Você não é um acidente. Você é fruto do propósito do Criador. Existe um plano de Deus para ser executado nessa geração. E Deus está te chamando nessa noite. Havia um homem enviado por Deus. Em outras palavras, onde João estava. Eu acho que não vou falar isso daqui não. Vou deixar para lá. Onde João estava, com quem ele andava, o que ele falava, a maneira como ele se vestia, ele nunca se esquecia que ele estava a serviço de Deus. Quando você se reúne na cozinha da empresa para falar mal dos outros, eu estou aqui para te lembrar que você está naquela empresa a serviço de Deus. Quando você mente para os seus pais que pagam a sua faculdade, ao invés de você estudar, você mata a aula. Lembre-se que Deus te colocou naquela universidade a serviço dele. Quando você levanta as portas do seu comércio todas as manhãs, lembre-se que aquele comércio está a serviço de Deus. Quando você manda uma mensagem no privado das suas redes sociais, lembre-se que você está a serviço de Deus. Quando você abre a boca dentro da sua casa, lembre-se que você está a serviço de Deus. Quando você liga a sua televisão, lembre-se que você está a serviço de Deus. Ei, você não está aqui a passeio, você não está aqui por acaso. Deus não te colocou nesse mundo para turistar. Você está a serviço de Deus e desse serviço você não se aposenta. Ei, nesse serviço você não tem hora vaga. Nesse serviço não tem banco de horas. Você está a serviço de Deus. Quando é que eu me aposento, pastor? Para você se aposentar, você vai ter que falar cara a cara com o seu patrão. Se quer se aposentar? Vira para o seu irmão e fala, você ainda quer se aposentar? Ei! Você se aposenta do seu trabalho, não do seu serviço ao Senhor. Pastor, mas no passado eu me dediquei muito à obra do Senhor. Agora eu reduzi bastante. Eu não sabia que no serviço ao Senhor tinha banco de horas.
Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar citando. O Senhor vai me revelar os nomes aqui, eu vou começar a citar nome aqui. Houve um homem enviado por Deus. E o seu nome era João. Enviado por Deus, mas ainda era uma pessoa. Isso é incrível na obra de Deus. Uma autoridade divina, mas que não deixa a pessoa menos humana. Enviado por Deus, mas ainda era uma pessoa. É muito triste quando você vê pessoas que acham que os dons que Deus lhes deu lhes tornam menos humanos do que os outros. Enviado por Deus, mas ainda era uma pessoa. E o seu nome era João. Enviado por Deus, mas ainda era uma pessoa. Mas ainda era um CPF. Por falar nisso, como é que está o seu CPF? Não, pastor, eu sou canela de fogo. Eu sou reteté de Jeová. Não, pastor, eu sou tocha ungida do Senhor. Eu sou pedrada no inferno. Eu sou matador de filisteu. Eu sou cachoeira de unção. Mas você ainda tem que pagar a sua energia. Você ainda tem que pagar a sua água. Você vai chegar em casa e vai cortar aquele gato net. Todo mundo gosta de cantar que tem um chamado. Deus está falando aí, Deus está se movendo. Todos gostam de levantar as mãos e dizer: eu tenho um chamado, e eu creio nisso, você tem um chamado. Ei, você tem um chamado. Eu creio nisso, eu acredito mais do que você tem um chamado. Mas não se esqueça que, ainda que tenha um chamado, você tem um CPF. Ou eu preciso numerar todos os versículos do Antigo e do Novo Testamento que falam da boa reputação. Você tem um chamado, mas você tem um CPF. Você tem um dom, mas você tem um CPF. Você tem um talento, mas você tem um CPF. Você tem um CNPJ, mas você também continua tendo um CPF. E geralmente, o CNPJ só vai até onde o CPF alcança. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que apesar de João ser enviado por Deus, apesar de ser um homem chamado por Deus, a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha um nome. Um nome. Provérbios diz que um nome é uma das coisas mais valiosas que eu e você podemos ter. Talvez você não tenha dinheiro, você não tem fama, você não tem milhões e milhões e milhões de seguidores no Instagram, mas se você tem um nome, de acordo com a Bíblia, você tem o que realmente há valor nesse mundo. João nunca curou ninguém. João nunca ressuscitou ninguém. João nunca realizou nenhum milagre. Mas o próprio Evangelho de João, e quando eu falo João, entenda que eu estou falando de João Batista. Mas o próprio Evangelho de João diz que muitos creram em Jesus, porque viram que o que João falava era verdade.
Uau! Nunca curei ninguém, nunca ressuscitei ninguém, nunca andei sobre as águas, mas quando eu abro a boca, as pessoas dizem: pode ouvir. Pode ouvir, porque quando ele abre a boca, ele está falando a verdade. Não, se ela falou, pode acreditar, porque ela não é de conversa fiada. Se ele falou, pode confiar, porque ele é homem íntegro, porque ele é homem direito. Ele é enviado por Deus, mas ele ainda tem um nome. Você tem um chamado de Deus. Ninguém fala amém mais. Mas você ainda tem um nome. Você ainda tem um nome. E quem é João? Todos os 4 evangelhos, eles falam a respeito de João. João, ele foi o precursor do Messias. Ou seja, é aquele que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento que ele prepararia o caminho para a chegada de Jesus. Isaías diz que ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Malaquias diz que ele é o mensageiro de Deus, aquele que viria no espírito e no poder de Elias. O Evangelho de Lucas chega a dizer que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o útero da sua mãe. E cheio do Espírito Santo ali significa capacitado pelo Espírito de Deus. Capacitado para o quê? Capacitado para uma obra. Toda capacitação, ela precede uma missão. Ó, tem um crente aqui em nosso meio. Toda capacitação precede uma missão. Então não adianta você orar por capacitação se você não está disposto a cumprir uma missão. Capacitação para quê? Para uma missão. Qual missão? Reconhecer o Messias. João era aquele chamado por Deus para reconhecer Jesus. Por isso que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Davi não foi maior do que ele. Abraão não foi maior do que João Batista. Você tem noção do que eu estou falando? Moisés não foi maior do que João Batista. Isaías não foi maior do que João Batista. Imagine que esse enfeite é a pessoa de Jesus. Então você tem, de um lado, você tem o Antigo Testamento. Moisés anunciando a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Depois você tem Josué falando daquele que viria. Depois você tem Davi falando daquele que reinaria eternamente. Então, sucessivamente, você tem os profetas do Antigo Testamento anunciando Jesus como uma promessa. Você tem os profetas do Antigo Testamento dizendo que Jesus viria. O último foi Malaquias. Malaquias capítulo 4 diz que, para vós, os que creem, nascerá o sol da justiça, e ele trará cura nas suas asas. Durante 400 anos, não houve uma voz profética em Israel. Ou seja, não houve nenhum profeta falando em nome de Deus. Até que 400 anos depois surge João Batista, dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mas o que torna então João Batista maior do que os outros?
é porque todos os outros disseram que o Messias, o Cristo Jesus, um dia viria. E João? Ele está aqui. João não apenas anunciou Jesus como uma promessa, ele anunciou Jesus como uma realidade. Ele não apenas disse que Jesus viria, ele teve o privilégio de dizer: ele já chegou. E Jesus diz que isso fez dele, dentre os homens, o maior de todos. Porque ele não apenas anunciou Jesus, ele mostrou Jesus. Ele não apenas disse que Jesus viria, ele avisou que Jesus havia chegado. Mas Jesus, nesse mesmo texto, em Mateus capítulo 11, diz: mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque João teve o privilégio de anunciar que ele chegou. Mas aqueles que nascem de novo têm o privilégio de ter ele habitando dentro de si. Eu acho que você não entendeu, Ei, uma coisa é dizer que ele está vindo, uma coisa é poder dizer: ele habita dentro de mim, ele mora no meu coração. Uma coisa é dizer: ele está aqui, outra coisa é dizer: ele está aqui. Eu oro para que o Senhor ilumine o seu entendimento, para que você consiga compreender o tamanho dessa mensagem. Esse é João Batista. Aquele que não apenas anunciou, ele mostrou. O que não falta hoje são pessoas falando de Jesus. Mas o que Deus nos chama hoje é: mostre Jesus. O que não faltam hoje são filmes sobre Jesus. Mas o que Deus nos chama hoje é: mostre Jesus. Você já parou para pensar que talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler, a única Bíblia que os seus amigos de faculdade vão ler é a sua vida? Você já parou para pensar que a única Bíblia que os seus colegas de trabalho vão ler é a sua vida? Você já parou para pensar que a única Bíblia que os seus clientes vão ler é a sua vida? Como dizia um grande pregador: pregue, se for preciso, use palavras. A maior pregação não é aquela que sai da sua boca, é aquela que exala da sua vida. Deus envia pessoas para uma missão. A segunda verdade no texto, para a gente já encaminhar para o final, é: a missão é testemunhar a respeito de Cristo. Fala comigo: Deus me envia para uma missão. E essa missão é testemunhar a respeito de Cristo. O texto diz no versículo 7, ele veio como testemunha. É mais do que falar de Jesus, é testemunhar Jesus. Testemunha é aquela que viu e ouviu. É mais do que falar do que Jesus fez na vida dos outros, mas é falar do que ele fez na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter uma oratória eloquente para pregar as boas novas do Evangelho. Vou te dar uma dica. Comece contando o que Jesus fez na sua vida. Eu acredito que você tem pelo menos alguma coisa para contar a respeito disso.
Porque se eu e você estamos aqui todo domingo e até hoje não tivemos nenhuma experiência de transformação na nossa vida, tem alguma coisa errada. E eu já quero te adiantar que a coisa errada não é com a semente que está sendo lançada, mas sim com a maneira como nós estamos recebendo essa semente, que é a palavra de Deus. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Essa era a sua missão. Esse era o seu chamado. É por isso que ainda no capítulo 1, você vai ver o próprio João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ver João dizendo: ele é o Filho de Deus. Sabe o que isso me impressiona? Que o testemunho de João Batista não envolve o que Jesus fez, envolve quem Jesus é. Por isso que a minha primeira dica para você é: comece pregando sobre o que Jesus fez na sua vida. Mas o desafio é você sair só do que ele faz e aprender a apresentar quem ele é. Porque muita gente ora para Deus fazer. Muita gente ora, Deus faz isso. Deus faz aquilo. Deus faz aquilo outro. Mas você alguma vez já orou para Deus dizendo: Senhor, eu quero saber quem o Senhor é. Porque Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você nunca vai conhecer o suficiente de Jesus. Ei, você nunca vai conhecer o suficiente de Jesus. Eu vou falar de novo que você não me ouviu. Você nunca vai reconhecer o suficiente de Jesus. Nunca. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu considero tudo que eu sabia até então, diante do conhecimento de Jesus, eu considero como esterco. E o meu maior desejo é prosseguir em conhecê-lo. Conhecer a Deus apenas pelo que Ele faz vai gerar em você uma fé fraca. Porque se você o conhece apenas pelo que Ele faz, se você se relaciona com Ele apenas pelo que Ele faz, quando Ele não faz, você acha que Ele não está cuidando de você. Mas se a sua confiança está em quem Ele é, ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que a adversidade continue, você continua firme, porque você sabe quem Ele é. Sabe o que João diz no capítulo 1? Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo como pomba, esse é o Cristo. Esse é o Senhor. Mas Jesus não era primo de João? Sim. Aproximadamente 6 meses, João era mais velho do que Jesus. Só que João até então só conhecia Jesus segundo a carne, ou seja, só conhecia Jesus como um ser humano, como qualquer um. Mas aquele que o enviou disse: aquele que você batiza e vier sobre ele o Espírito Santo, esse é o escolhido. Esse é Jesus. Esse é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que João fez? João começou a batizar. E todos que ele batizava, ele olhava para o céu para ver se alguma coisa ia acontecer. Todos o que ele batizava, ele olhava para o céu, esperando uma resposta do alto. Eu quero que você entenda isso. Porque João é esse exemplo de quem aponta para Jesus. Por quê? Porque ainda que não fosse esse,
ele sempre estava com expectativa no próximo. Tem gente que parou de falar de Jesus para os outros, porque aqueles para os quais você falou até hoje não te deram uma resposta positiva. Mas sabe o que João fazia? Quando passava esse, a expectativa estava no próximo. A expectativa estava no próximo. A expectativa estava no próximo. E sabe o que ele disse? Aquele sobre quem o Espírito Santo vier. Esse é o Cristo. Deixa eu te contar um segredo aqui. Ninguém, ouça, ninguém consegue enxergar quem Jesus é, se não for por uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Nem você conseguiria. Quem abre os nossos olhos é o Espírito Santo. Quer saber qual é a profundidade da escuridão do pecado na nossa vida? Quer saber? Sim ou não? Sim ou não? Se apagar tudo isso daqui e acender a luz do celular, todo mundo aqui vai conseguir enxergar a luz. Todo mundo! Ainda que esteja um breu, todo mundo vai conseguir enxergar a luz. Mas para que você tenha consciência da densidade das trevas que o pecado causa, a luz do mundo veio para o mundo, uma luz personificada, a luz. Imagina tudo escuro. E agora chega aqui a luz em forma de gente. E Deus tem que levantar alguém para dizer: gente, a luz está aqui, ó. A luz está aqui. Sabe o que isso significa? Que a escuridão do pecado cegou um homem de tal maneira que só o Espírito Santo de Deus pode iluminar os nossos olhos, só o Espírito Santo de Deus pode abrir o nosso entendimento para que consigamos enxergar de fato que a luz do mundo está presente. Ele era a luz do mundo. João não era a luz. O texto diz, ele não era a luz. Ele apontava para a luz. A missão dele era essa, apontar para a luz. Várias vezes João diz, ele é mais importante do que eu. Várias vezes Jesus diz, ele é maior do que eu. Depois que João diz, eis o Cordeiro de Deus. Depois que João diz, ele é o Filho de Deus. João começou a perder os seus discípulos para ele, para Jesus. Disseram para João, os seus discípulos agora estão seguindo o outro. O que você vai fazer com isso? João falou, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu estou aqui para apresentar o noivo. João disse, ei, meu ministério é esse, que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu suma. Não vem com esse papinho de concorrência para mim, porque o meu ministério é apresentar Ele. O meu ministério é falar dEle. Não importa onde eu esteja, se é aqui em cima, se é aí embaixo. O meu ministério, a minha missão de vida é falar dEle. E nessa missão não tem concorrência. Nessa missão não tem concorrência. João Batista diz, ninguém tem nada nesse mundo que não sei que do céu não tenha sido lhe dado. Então, se é a vez dele, é porque Deus está fazendo na vida dele agora, e o que importa é que eu desapareça.
Porque Ele é a luz que ilumina toda a humanidade. Eu sou só uma lâmpada, Ele é a luz. Ei! Eu sou só uma lâmpada, a luz é Ele. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. O maior sucesso da minha pregação não é você falar simplesmente, pastor, o senhor é um grande pregador. Não, não, o maior sucesso da minha pregação é você dizer, agora eu conheci Jesus, agora eu entendi quem é Jesus. A luz de Cristo brilhou diante dos meus olhos, porque essa é a minha missão, esse é o meu chamado, é apontar para a luz. Não tem estrela nesse lugar, não tem luz nesse lugar que não venha da pessoa de Jesus. Não importa onde eu esteja, não importa onde você esteja, é para Ele que nós estaremos apontando. E pare de falar, mas está tão óbvio. Não, não está óbvio. Está óbvio para você, porque a luz já brilhou diante dos seus olhos. Mas para quem ainda não nasceu de novo, não está óbvio. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória da luz do Evangelho de Cristo. Esse é o seu chamado. Essa é a sua missão. Apontar para a luz. Apontar para Jesus. Orar para que a luz de Cristo brilhe diante dos olhos dos seus colegas, dos seus familiares. Porque só Ele é a luz que ilumina toda a humanidade.